Fala, seres eucariontes, multicelulares e heterotróficos. Tudo bem com vocês? Você sabe o que é uma meiose? Você sabe para que serve uma meiose? Você sabia que na meiose uma célula ela vai se transformar em 4 células com a metade do número dos seus cromossomos? Então, fica ligado aí que a gente vai conversar sobre isso depois da vinheta. Vai, editor, solta! Fala, Homo sapiens sapiens! Para começar essa videoaula, eu quero que vocês tenham em mente o seguinte. Para que serve uma meiose? A meiose ela é uma divisão reducional, ou seja, de uma célula com 46 cromossomos, vão se originar 4 células com a metade do número de cromossomos, com 23 cromossomos em cada uma dessas 4 células. Tá? E a meiose ela é uma divisão que ela vai formar os gametas. Ou seja, ela vai formar tanto o espermatozoide quanto o óvulo. Então tenham em mente que a meiose ela é uma divisão especializada nas células sexuais. Ela só vai acontecer em células sexuais. Por quê? Porque ela vai precisar reduzir o número de cromossomos pela metade. Você já ouviu falar que você é metade do seu pai e metade da sua mãe? Porque as células sexuais deles fizeram meiose. E fazendo essa meiose, elas ficaram com a metade do número de cromossomos. E quando elas se juntaram lá no útero da sua mãe, o que aconteceu? Formou você. Você, meu caro aluno virtual. Então, saibam o seguinte, que a meiose ela só acontece em células sexuais. E a meiose de uma célula 2N, o que é uma célula 2N? É uma célula com todos os cromossomos. Então, eu quero fazer uma pergunta para você que está aí do outro lado. Quantos cromossomos nós, seres humanos, temos dentro da nossa célula? Isso mesmo, 46. Acertou, meu aluno imaginário. Então é o seguinte, nós temos 46 cromossomos dentro da nossa célula. Então, se a meiose ela vai dividir esse número de cromossomos pela metade, isso vai originar células com 23 cromossomos. Então, nós falamos que a meiose ela vai transformar uma célula 2N em 4 células N. Então, presta atenção nesse esqueminha que eu fiz aqui para vocês. Ó. Uma célula 2N significa uma célula com o total do número dos seus cromossomos, ou seja, 46 cromossomos. Então, vamos colocar aqui, ó, 2N é igual a 46. Tá? Então, vai acontecer uma divisão reducional. Reducional. Preste atenção que nós temos a meiose 1 e a meiose 2, que a gente vai falar bem detalhadamente aqui com vocês. Mas saibam que a meiose 1 ela vai acontecer uma divisão reducional. Olha o Rzinho aqui. Ó. Então, uma célula com 46 cromossomos vai originar 2 células com 23 cromossomos. 23. A célula ela vai perder o seu par homólogo. Então, a gente vai falar sobre o que é esses cromossomos homólogos. Então, preste atenção nisso, que 46 vai formar 2 células com 23. Então, a primeira divisão é uma divisão reducional. Agora, a segunda divisão, depois que a célula virou N, depois que a célula tem 23 cromossomos, tá? Dentro dela vai acontecer uma divisão equacional. Por quê? A gente não pode ficar com meio N, tá? A gente tem que fazer uma divisão equacional para essa célula N se transformar em 2, tá? Então a gente fala que a meiose é uma divisão reducional, mas nós temos 2 tipos de divisão dentro da meiose. A reducional, que vai de células com 46 vão formar 2 com 23 cromossomos, e uma divisão equacional depois, para formar 4 células N. Então a gente vai entender um pouquinho sobre esse processo. Tá? Esse daqui eu quero que vocês tenham em mente. Mas agora a gente vai falar sobre as fases da meiose. Mas antes de falar sobre a meiose em si, eu quero que você saiba o seguinte, meu caro aluno imaginário. Saiba que antes da meiose a gente tem uma fase. Qual que é essa fase? A intérfase. A intérfase. O que vai acontecer na intérfase? O evento principal dessa fase é a duplicação dos cromossomos. A duplicação do material genético. Então, preste atenção aqui no cromossomo Professor Léo. Nós temos um cromossomo
E na hora da intérfase, ó, presta atenção, olha aqui o que vai acontecer. Ó, cromossomo professor Léo duplicado. Então a gente vai ter um cromossomo duplicado, tá? Presta atenção nessa dancinha do cromossomo. Cromossomo normal, cromossomo Léo duplicado. Então presta atenção nisso. Aqui na meiose 1, a gente vai falar primeiro desse processo. Meiose 1, a primeira fase da meiose, que é a fase reducional. Então é o seguinte, os cromossomos já entram em meiose 1 duplicados, tá? Eles entram já duplicados. Olha o xizinho aqui, ó. A estrutura normal de um cromossomo seria assim, ó, um palitinho, tá? Só que para acontecer a meiose, ele tem que entrar nessa fase duplicado, tá? Em X. Beleza, pessoal? Tenham isso em mente. Então, a gente vai falar agora sobre as fases da meiose, que são as mesmas fases da mitose, tá? A gente vai ter um vídeo de comparação entre a mitose e a meiose, para vocês terem em mente essas diferenças, mas vamos se concentrar aqui na meiose. O cromossomo ele já entrou duplicado e nós vamos falar aqui sobre essas 4 principais fases da meiose. Então, meiose 1. A primeira parte da meiose 1 é a prófase. Prófase 1, tá? Porque a gente vai ter a meiose 2 com todas essas etapas também. Então, a prófase 1 da meiose 1, tá? Não se percam, vão anotando isso, vai ocorrer o evento principal da meiose. Um evento que só acontece na meiose, que é o crossing over, tá? O que é o crossing over? O crossing over nada mais é do que a troca de pedaços entre cromossomos homólogos. Então é o seguinte, eu quero que você tenha em mente o que é cromossomos homólogos. Então saiba, de novo, toda aula de divisão celular eu vou falar para vocês, lembrem do cariótipo. Nós temos 46 cromossomos, como vocês já responderam aí para mim, e esses 46 cromossomos eles estão divididos em pares de cromossomos homólogos. Então, cada um desses pares são cromossomos homólogos, parzinhos de cromossomos, formando 23 pares de cromossomos homólogos, certo? Então, o que é cromossomos homólogos? Os cromossomos que formam pares, perfeito? Então, isso daqui, aqui eu estou representando um cromossomo homólogo, tá? Que um veio do seu pai e o outro veio da sua mãe. Então, na prófase 1 vai acontecer o crossing over e a troca de pedaços entre cromossomos homólogos. Então, olha aqui o que vai acontecer, ó. Esses cromossomos homólogos, eles vão se parear, tá? Eles vão se parear e as perninhas desse cromossomo, olha o que vai acontecer com elas aqui, ó. Elas estão se unindo. E essa união acontece a troca de pedaços. E o que tem nesses pedaços de cromossomos? Genes, tá? E o que acontece? O que faz esses genes? Dão todas as características do ser humano. Então, o crossing over ele é importante para a variabilidade genética. Perfeito? Para a troca de material genético entre cromossomos. Isso daí vai gerar pessoas diferentes, mesmo sendo irmãos, tá? A gente não vai entrar aqui em irmãos gêmeos, irmãos gêmeos univitelinos e etc. Mas saibam que o crossing over ele vai gerar a variabilidade genética. É o evento principal da prófase 1. Perfeito, pessoal? Mas a prófase 1, saibam que ela tem várias etapas. Então, se você quiser ser hardcore, saiba o seguinte, dentro da prófase 1 nós temos uma fase, que é eu vou escrever aqui embaixo, é o paquíteno. A caneta está falhando? Paquíteno. E o crossing over, ele vai acontecer nessa fase, nessa subfase da prófase 1. Então a prófase 1 ela é dividida em subfases e o crossing over ele vai acontecer na subfase do paquíteno, tá? Da prófase 1. Isso vai gerar variabilidade genética. Depois da prófase 1 nós temos a metáfase 1, tá? A metáfase 1 é quando os cromossomos eles se alinham no meio da célula, ali ó, no meião da célula, metáfase, meio, tá? Metáfase, lembrem de meio. Só que o que vai acontecer? Os cromossomos vão se alinhar no meio da célula, mas como que eles vão se alinhar? Prestem atenção nessa parte aqui da metáfase 1
da meiose 1. Alinhamento dos cromossomos em pares. Então esses pares eu vou colocar aqui para vocês que são os cromossomos homólogos, tá? Então os cromossomos homólogos eles vão se parear. Olhem aqui nesse esqueminha aqui, ó. Os cromossomos homólogos eles estão pareados, só que formando duplas, um do lado do outro, duplinhas de cromossomos, ó. Duplinhas e duplinhas. Eles estão em casaizinhos. Casaizinhos de cromossomos. Pensem assim. Só que eu não sei se você reparou, meu caro aluno virtual, meu caro aluno imaginário, aqui a gente tem um cromossomo vermelho com a perninha preta e um cromossomo preto com a perninha vermelha. O que é isso? É o resultado do crossing over. Então preste atenção que daqui para frente eu vou desenhar cromossomos com uma perninha de diferença. Então se liguem nisso para saber que sempre quando tiver um cromossomo com uma perninha diferenciada, você já pode falar que é meiose, porque aconteceu o crossing over. Perfeito? Lembrem dessa dica. Então na metáfase 1 aconteceu o alinhamento dos cromossomos em pares. Quem são esses pares? Os cromossomos homólogos, casaizinhos de cromossomos. Agora, na anáfase 1 da meiose 1, acontece a separação dos cromossomos homólogos. Agora eu quero que você preste muita atenção. O que vai acontecer agora nessa fase? Os cromossomos homólogos vão se separar, os pares de cromossomos vão se separar. Então um cromossomo ele vai ficar longe do seu parzinho, ele vai ficar longe do seu casal, tá bom? Então vão se separar os cromossomos homólogos. A duplinha vai se separar, isso que eu quero que você tenha em mente. E quando a gente tem a separação dessa duplinha, separação desse casal de cromossomos, que lembrem-se, temos 23 pares desses cromossomos, a gente vai ter uma célula, uma célula N. O que é uma célula N? Com a metade da carga genética. É uma célula que não vai ter o seu parzinho. O cromossomo ele vai perder contato com o seu par homólogo. Perfeito? Anáfase 1, separação dos cromossomos homólogos. Ó. Um homólogo foi para cá e o outro homólogo foi para lá. Perfeito? Separou os homólogos. Agora, telófase 1 vai acontecer o estrangulamento celular. Lembrem lá do Homer e do Bart. Estrangulamento celular. Perfeito? O que é esse estrangulamento celular? Vai acontecer uma força de fora para dentro, que eu vou fazer aqui um visual aqui para vocês, ó, visualzinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Essa é a telófase, é a divisão celular. Então, quando a célula ela vai se dividir no meio mesmo, vai acontecer uma força de fora para dentro que vai estrangular essa célula e vai dividir ela em duas. Perfeito, pessoal? Então, deixa eu pegar aqui minha caneta. Vejam isso, ó. Estrangulamento celular, telófase 1. Perfeito? Então, ao final da meiose 1, nós vamos ter o quê? Duas células com 23 cromossomos em cada uma delas. Tá? Separaram os cromossomos homólogos e nós temos, aqui eu desenhei 2, tá? Porque não tem como eu desenhar 46 cromossomos aqui para vocês. Então vejam aqui, ó. Ao final, nós temos 23 cromossomos, caneta está difícil aqui, nessa célula e 23 cromossomos nessa outra célula ali, tá? Só que esses 23 cromossomos, eles estão duplicados. Vejam aqui esse xizinho. Ao final, nós vamos ter os cromossomos simples, tá? Até agora, nós temos 23 cromossomos em duas células, com 23 cromossomos em cada uma, só que esses cromossomos estão duplicados. Perfeito? Então, lembre-se da animaçãozinha que eu fiz para vocês. A animação é a animação perfeita aqui que eu fiz para vocês. Uma célula formou duas até agora. Então, é o seguinte, agora a gente vai para a meiose 2. A meiose 2, no início da meiose 2, a gente já começa o quê? Com duas células. Duas células N, cada uma com 23 cromossomos. 23 cromossomos. Perfeito? Por quê? Lembrem lá
da meiose 1. A gente tinha 46 cromossomos, a gente separou os pares homólogos. Agora tem um homólogo desse lado e o seu homólogo correspondente do outro lado. Agora, a meiose 2, ela tem todas essas fases aqui, ó. Ela tem a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Só que o que eu quero que vocês entendam da meiose 2 é o seguinte. Aqui eu estou representando para vocês uma metáfase, uma metáfase 2 e aqui seria uma anáfase 2, tá? Por quê? Que aqui é uma metáfase 2 e aqui é uma anáfase 2. Metáfase, os cromossomos estão aonde? Alinhados no centro da célula, tá? Agora, presta atenção nessa diferença entre a metáfase 1 e a metáfase 2 da meiose. Olha que interessante. Na metáfase 1, olha aqui os cromossomos, eles estão alinhados em pares, cada um com seu casalzinho correspondente. Agora olha aqui na meiose 2, ele já está sozinho, está solteiro, está sem o seu par correspondente. Então na meiose 2, os cromossomos eles estão alinhados um embaixo do outro. Eles não estão mais em parzinhos, tá? Separaram, tá? Igual o Whindersson aqui, ó. Aconteceu a separação dos pares, perfeito? Agora, separaram os cromossomos homólogos ali, que é o parzinho de cromossomos. Então na metáfase 2 a gente vai ter cromossomos alinhados no meio da célula, só que sozinhos. Agora, coloquei aqui para vocês, anáfase 2. Pessoal, na anáfase 2, o que vai acontecer? Olha aqui o esqueminha, vou desenhar aqui do lado para vocês o esqueminha de um cromossomo. Tá? Cromossomo duplicado. Cromossomo duplicado aqui, ó, deixa ele mais gordinho. Cromossomozinho duplicado, tranquilo. E esse cromossomo, quero que vocês entendam o seguinte, vou pegar minha caneta vermelha. A conformação dele é o seguinte, aqui nós temos um cromossomo e aqui nós temos outro cromossomo. Deixa eu colocar de preto aqui agora. Aqui a gente tem outro cromossomo. Então cada uma dessas partes do cromossomo, tanto a vermelhinha aqui, quanto a preta, nós chamamos de cromátides irmãs. Cromátides irmãs. Ou se você quiser, você pode chamar de perninhas. Perninhas. Perfeito, pessoal? Ó, cada uma dessas partezinhas do cromossomo são cromátides. Então a gente chama elas de cromátides irmãs. Ou, para os íntimos, as perninhas do cromossomo. Só que é o seguinte, agora na anáfase 2 vão se separar as cromátides irmãs. Olha a animaçãozinha aqui, ó. Separaram as cromátides irmãs. As perninhas do cromossomo foram separadas. Agora, olha a diferença da anáfase 1 para a anáfase 2. Na anáfase 1 separou quem? Lembra do Whindersson? Ó? Separaram os cromossomos homólogos, os pares. Agora, ó, separaram as perninhas do cromossomo. Se liga nisso. Te liga nisso que você vai matar a meiose. Você vai matar esse assunto aqui e vai fazer qualquer tipo de exercício, USP, Unicamp, Unesp, Enem. Tenha em mente que a meiose, primeiro vai acontecer a separação dos cromossomos homólogos e depois a separação das cromátides irmãs, tá? A animação aqui, ó, homólogos e depois cromátides irmãs. Perfeito? Agora, quando você separar essas cromátides irmãs, vai acontecer também a telófase, tá? Lembra do Homer, estrangulamento celular. E nesse estrangulamento, pessoal, ó, presta atenção aqui, ó. O que originou? O que vai originar nesse estrangulamento? Lembre-se que a gente originou de uma célula, ao final da meiose 1 a gente originou duas.
tá? Essas duas células estão aqui, com 23 cromossomos duplicados. Agora, separaram as cromátides irmãs, agora esses cromossomos não estão mais duplicados. Eles estão no seu formato normal, simples. Então, ó, aconteceu o estrangulamento, vai originar 4 células, N, com a metade do número de cromossomos em cada célula, ou seja, 23 cromossomos. Ah, professor, por que está coloridinho aqui? Você percebe, meu caro aluno virtual, meu caro aluno imaginário, você percebe a diferença entre essas 4 células? Ó, vermelhinho embaixo, pretinho em cima, todo preto. Vermelho em cima, pretinho embaixo, todo vermelho. O que a gente observa aqui? A variabilidade genética, tá? A diferença entre essa célula, entre essa e essa. Isso é a importância do crossing over para a meiose. É a formação de variabilidade genética. Então, em resumo, a meiose ela é dividida em duas partes, a meiose 1 e a meiose 2. A meiose ela é responsável pela formação dos gametas. A meiose ela é uma divisão reducional. Uma célula com 46 cromossomos vai originar 4 células com 23 cromossomos. A meiose, ela, como eu já falei, dividida em duas etapas. Na meiose 1 vai acontecer a separação dos cromossomos homólogos. E na meiose 2 vai acontecer a separação das cromátides irmãs. Perfeito, pessoal? Então, tenham isso em mente. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Se vocês tiverem sugestões de outros assuntos que vocês estão em dúvida, podem colocar aí nos comentários, tá? Então, muito obrigado, agradeço a todos vocês e não desistam, fiquem em casa, tomem todas as medidas preventivas e voadora no peito do Enem. Obrigadão, até mais!